Tudo que posso tá no ar. Tudo é pra escutar. De cada canto, cada voz. O povo é quem faz o som de nós. E aí, galera, hoje eu tô com um convidado especial, que é o nosso querido Léo. Léo, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar de assuntos mais descomplicados. Vamos conhecer o Léo pós-mandato, né, Léo? Ô, Verine, é um prazer estar aqui, uma satisfação muito grande. Queria agradecer a você, a Aline, queria aí agradecer, né, todos os seus seguidores e vamos ver se vai fazer um bate-papo legal, descontraído e que possa conhecer uma outra parte, o outro lado do Léo também. E é isso. Eu quero fazer uma primeira pergunta que eu deixei aqui. Léo, quando o mandato acaba, a prefeitura manda um obrigada, volte sempre ou um boa sorte se vira? Vixe, olha só, Verine, isso depende muito de momento para momento, né? De lugar para lugar, da situação, da conjuntura. No meu caso, eu acho que está mais para um boa sorte se vire, né? Eu tive vários problemas assim que eu saí da prefeitura, tive algumas coisas que eu acho que é um erro, né? Que está acontecendo não apenas comigo, mas com outros servidores. E mas isso aí é uma coisa que a gente está vendo. Eu tô com uma questão judicial até, mas então no meu caso está mais um boa sorte se vire. É isso aí. E Léo, o que que muda na rotina? Mudou alguma coisa? Você assinar papel, você receber a galera no gabinete, você sentiu essa diferença toda na sua casa? Ou o povo também ainda continua te ligando? Léo, preciso de um favor aí. Ou vai lá na sua casa. O gabinete virou sua casa? Ai, Verine, muda muito, né? Muda muito, muito. Eu, por exemplo, eu tinha uma rotina muito estressante ao longo da semana, né? Às vezes eu saía de casa muito cedo, às vezes chegava muito tarde, às vezes eu atendia 20, 30, 40, 50 pessoas. Cheguei a atender em determinados momentos mais de 100 pessoas por dia. Esse era o seu diferencial também, né, Léo? Esse convívio com todo mundo, receber a galera no gabinete, isso faz diferença pro prefeito, né? E não é fácil, porque você tem a dinâmica da prefeitura, de despachos, de problemas, de questões que envolvem Rio de Janeiro, Brasília, e ainda tem essa questão do público. Então, assim, era uma rotina muito grande, muito pesada, mas que fazia parte. E agora, claro que a rotina não é. Eu não tenho uma demanda nem 1% do que eu tinha. É claro que às vezes a gente se encontra alguns amigos, a gente tenta, dentro das nossas limitações muito reduzidas, mas a gente tenta, claro, às vezes resolver uma coisa para um amigo, tenta orientar, mas é infinitamente menor, menos estressante, com certeza. E dá para andar na praça sem alguém te chamar de prefeito? Alguém ainda te chama de prefeito? Ou o pessoal já acostumou com o Léo? Ah, tem muita gente que chama de Léo, tem muita gente que Eu continua. mesmo, gente, quando eu ligo para ele, eu falo: e aí, pref? Muita gente ainda chama de prefeito. É uma forma até carinhosa, né? De conversar com a gente. Fala, prefeito, tudo bom, não sei o quê. Então, eu acho que é meio a meio hoje em dia, né? Não, você falou sobre a acessibilidade, né, que a população tinha com você, e não apenas com você, né, mas é muito importante destacar também o gabinete, pessoa da Márcia, né, com toda a acessibilidade com a população, que muitas vezes, Evelino, tem coisa que nem chega no ouvido do gestor. O seu gabinete resolve a demanda. E Porciúncula hoje está carente dessa receptividade. Então, assim, é uma coisa que te destacou como gestor e te destaca, né? Porque você continua ainda na escuta, no acolhimento de quem te procura, ajudando o Porciúncula, né? É muito importante. Eu acho que faz parte da função da cidade do interior, né? O interior ele tem essa característica diferente de uma cidade grande, uma capital, né? Que o prefeito, os políticos, eles ficam muito reclusos, né? Muito inacessíveis. Uma cidade pequena como a nossa é uma cidade que é familiar. As pessoas se conhecem pelo nome, pelo sobrenome, pela esposa, pelo filho, né? Pela mãe. Então, quanto mais próximo e aconchegante você conseguir passar para as pessoas, melhor. É claro que a gente não conseguiu ter todo o acesso que a gente gostaria, porque realmente não dá, a demanda é muito grande. Às vezes as pessoas chegam,
ficam muito tempo esperando, isso é muito chato, né? Mas você tem que tentar fazer com que diminua esse problema de acesso. A gente tentou, a gente não foi perfeito, a gente não conseguiu estar tão próximo como a gente gostaria de estar, mas a gente tentou. E a Márcia era uma pessoa super acolhedora, né? Nossa, Paciente. demais. Fez um trabalho muito importante nessa interlocução. Sim. Tadeu, eu tinha até uma pergunta sobre isso mesmo. Sobre essa atual gestão. Você acha que deu continuidade ou é isso aí mesmo? Oi, Eveline, o que acontece? Eu acho que depende muito do ponto de vista. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de. A gente tem muitas pessoas que estão trabalhando na prefeitura, né? Sei lá, umas 120, 130 pessoas que eram do nosso governo. Então, assim, é uma espécie de continuidade em determinadas situações. Por outro lado, é, é, acredito que ainda a prefeitura ainda não se encontrou num caminho, porque a impressão que eu tenho de longe, né, não estou próximo, mas às vezes traça uma direção, recua, muda, refaz o caminho. Então, assim, ainda não conseguiu dar assim, um norte para a gestão, mas é normal, está no primeiro ano, ainda tem condições de organizar, né, se habituar melhor com toda essa dinâmica, com toda essa situação, corrigir os determinados problemas, determinados erros e seguir em frente. Mas assim, Sim. hoje pode dizer que uma parte continua, né? É um grupo muito grande que ficou, e uma parte mudou porque não deu sequência em determinadas políticas públicas que a gente acreditava que era prioridade e que hoje não é. Sim. E no tempo que você estava na gestão, Léo, hoje, você chegou a já pensar assim, no meu tempo, para comparar alguma coisa? Vixe. Seja sincero. Passeando na praça, você, não, no meu tempo isso aqui era diferente. Não, eu acredito que não. Não sei se eu estou me enganando aqui, mas assim, minha mente pode estar me enganando, mas eu acho que não. Acho que não. Acho que eu nunca fiz essa comparação, não. Ainda não, Ainda né? não. Então, Léo, muito bacana você falar da continuação, né, das políticas públicas, da quantidade de pessoas, de funcionários que era da sua gestão, mas a população não tem sentido isso na pele como positivo, não. Tem sentido um retrocesso na saúde pública de Porciúncula. Está sofrendo muito. Em 8 meses, tivemos 3 trocas de secretários. E você, como é gestor há 8 anos apenas como prefeito, pode falar um pouco para a gente do que isso acarreta para a população, né? Olha, Aline, isso é muito difícil, isso prejudica muito a pasta. Eu tive um problema, estou pensando que rapidamente agora, lembrei, eu tive um problema parecido na educação nesse último mandato, não no primeiro, que era a Dora Siné, que foi secretária, mas no meu segundo mandato, eu tive um problema, que era o Rude, depois o Nelsinho, depois a Sandy entrou interina para ficar ali, porque o Rude precisava de um tempo, e por fim entrou a Fernanda. Isso acaba atrapalhando, né? E está acontecendo isso na saúde hoje, acaba atrapalhando um planejamento estratégico em que o gestor precisa ter para poder dar sequência na política pública, concatenar diversas ações. E toda vez que entra uma nova pessoa, é uma nova cabeça, é uma nova prioridade, é uma forma diferente de trabalhar, de entender as coisas, de fazer com que a estrutura funcione. Então, assim, é ruim, mas às vezes eu não sei os motivos das trocas, eu não sei o que aconteceu. Né? No meu caso, na época, foi uma coisa completamente alheia à vontade. Foi coisas imprevistas que aconteceram e que agora eu não sei o que está acontecendo, mas é uma coisa que precisa ser. Agora parece que tem uma secretária, né? A Ana Paula, eu acho, né? Isso, houve uma mudança agora. Ana Paula, a gente torce para que ela agora permaneça e fique até o final da gestão, né? Para dar sequência na política de saúde. A gente sabe também, né, Eveline, que fiscalizar é uma das funções dos vereadores. Há pouco, no nosso primeiro episódio, falamos aqui
de várias coisas relatadas à unidade mista que não funciona, Léo. E eu me lembro que na sua gestão eu te liguei, já te liguei várias vezes, te passei a situação e você foi pessoalmente fiscalizar. Então também é importante, né, que o gestor, que o nosso prefeito venha e fiscalize de perto o que está oferecendo para a população de Porciúncula, né? Com certeza, eu acho que isso é o mais importante. É a participação em cada setor, pessoalmente. Uma cidade pequena dá totalmente condições da gente fazer isso, né? E, Léo, você consegue andar pela cidade sem sentir vontade de pegar a chave de volta? Vixe, até dá. Tá de Olha, tá boa? de boa. Tá curtindo a família, o netinho? Curtindo família, curtindo netinho, curtindo, cuidando da minha saúde. Poxa, eu comecei agora a academia, que, poxa, sempre quis fazer, porque é importante. Eu não gosto de academia, né? Eu sou meio preguiçoso para Ah, exercício físico, dois. mas é importante pra Três. gente. Mas é cuidar da gente, ver né, a nossa vida pessoal, né? Poxa, eu fiquei 24 anos nessa vida da política, em mandato, diretamente no mandato. Se você colocar hoje, Berini, quem tem até 34 anos, é porque quem tem 34 anos, quando eu entrei na política, tinha 10, né? É uma geração que não conhece o Léo sem ser da política. Verdade. Então, é um parcelo muito grande da população. Então, É assim, verdade. eu tô curtindo esse momento, conversando. Poxa, andar na rua a pé ou de bicicleta, poxa, coisas que eu não conseguia fazer ao longo dos últimos anos. E tem alguma mania de prefeito que ficou? Cara, tem. Ah, mentira. Apesar de eu não ter aquela situação que você falou de, no meu tempo, Uhum. tem uma coisa que eu falo e a Jamila já até falou, e Léo, para com isso. Eu vejo um problema, falei, tem que resolver isso, ó, tem que acertar aquilo, tem que fazer isso. Então a Jamila desapega, fala, mas não é apego, né? É assim, é uma mania que ficou. E quando a gente está andando pela rua e vê alguma coisa, ficou essa mania E ainda. você acompanha a gestão atual, assim, em alguma. No Pode Tudo Tudo, né? No Instagram, até mesmo na rede da prefeitura, né? Que eles gostam de fazer mídia. Você viu? Eles gostam de fazer mídia. Você não era É, assim, não, né, Léo? Você até fazia, mas não era tanto. não, o que que acontece, Verine? Eu acompanho algumas coisas, mas pouco. Eu tento acompanhar o mínimo possível. Por quê? Porque eu estou no momento meu, eu não estou eu estou no momento de reorganização da minha vida, da minha cabeça, da minha família, né? Uma forma diferente de viver. Então eu tento não acompanhar, mas a gente acaba acompanhando alguma coisa, né? Eu, por exemplo, a gente entra na rede social e de uns 15 dias para cá eu estou ficando mais em rede social, estou entrando mais em rede social. Você acaba vendo algumas coisas. Uma das coisas que eu acompanho é o seu, você sabe, né? De vez em quando estou ali curtindo, mando alguma coisa. Então, assim, eu me informo de alguma coisa pelo que você fala, informo algumas coisas que as pessoas mandam para mim, Você né? segue a prefeitura, Léo? O Instagram da prefeitura? Não sei se eu sigo, mas eu já vi. Se eu vi, eu devo seguir, né? Se eu vi, porque Às aparece no vezes. meu. Às vezes aparece, às vezes eu vejo. Eu não sigo, né? Porque lá não é a realidade de Porciúncula. Mas, Muito mascarado, né? Eu sigo para poder desvendar os mistérios, né? Porque ali parece aquele filme Alice no País das Maravilhas, mas enfim, o assunto não é sobre isso hoje, mas não poderia te falar. Enfim, meu irmão Léo, às vezes, né, a gente sonha tanto que vira pesadelo, né, meu irmão Léo? A vida não é um morango, né? Ainda mais morango do amor. morango do amor, né? Tá. As coisas. A vida é difícil, né, Tutu? A gente sabe, né? Quem vive a vida real no dia a dia sabe das dificuldades que a gente tem. Eu casei com 17 anos. Então, eu sei como que, apesar de ter nascido numa família classe média, que meus pais tinham toda a condição de me dar uma tranquilidade na minha infância, na minha adolescência, né? Quando eu casei, muito novo e desempregado, comecei a trabalhar, né? A gente ali começa a entender o que é a vida. E esse período foi muito importante para mim, para conhecer a dificuldade, para conhecer os problemas que você enfrenta em família, a falta do recurso financeiro, né? Ter uma conta de luz que vencida, que vai cortar, ter uma luz cortada, né? Isso eu pude viver isso tudo ao longo de alguns anos e que foi importante para que eu pudesse
sair de uma redoma que você, adolescente e classe média, vive, né, para poder se deparar com o mundo real e compreender que a vida não é aquele lugarzinho que você fica protegido na sua infância. Né? Então, não é fácil, mas é a vida, né? Vamos lá. Léo, e na sua gestão? Hoje você pensando assim, nossa, arrasei, o que você fez, que hoje é seu orgulho. O que é? Você tem isso na mente? Poxa, Verine, eu tenho orgulho de algumas coisas, né? Para escolher uma coisa, eu poderia falar que eu fui o prefeito, eu falei isso até um tempo atrás, né? O ano passado. Poderia falar que eu fui o prefeito que recuperei obra parada. Eu peguei 17 obras paradas e a gente deu sequência em todas, só uma que a gente não conseguiu dar sequência. Eu podia falar que fui o prefeito que resolveu o problema da escritura da invasão, que é um problema histórico, né? Eu poderia falar que fui o prefeito que mais investiu em medicamentos, na saúde, em exames, né? Eu acho que todos esses são legados muito importantes. Eu poderia falar que eu teria o orgulho de ter sido o prefeito que fez pela primeira vez um convênio com o hospital, né? A primeiro São José da Bahia, depois São Vicente de Paulo, nunca tinha existido. Eu podia falar que fui prefeito que fiz o plano de carreira do servidor. Eu podia falar que fui o prefeito que acabei com o lixão. Eu tenho muita coisa que poderia falar assim que me orgulha muito. Sim. Né? Mas assim, se tem uma coisa que me deixa assim mais com a sensação de dever cumprido, foi ter sido o prefeito que comprou o prédio do hospital que estava fechado há anos e que ninguém era a favor. Os políticos, os secretários, as pessoas, todo mundo era contra. Falou, Léo, isso é um problema que você não consegue resolver. E se a gente deixasse aquele prédio ser leiloado, né? Primeiro que a gente não sabia quem ia leiloar, quem ia comprar o prédio. Podia ser, de repente, vamos especular aqui, o Fluminense. Muita gente não sabia que esse prédio ia leilão. É até bom informar também isso. E sabe qual era o valor do lance mínimo? R$500 mil. E esse lance mínimo, você vê os leilões que acontecem, eles são leiloados geralmente pelos valores mínimos. Sim. Raramente vai muito mais do que isso. Então, o que ia acontecer? Ia leiloar 500, 600 mil reais. Esse valor não ia dar para cobrir absolutamente quase nada da dívida trabalhista e a gente ia perder um prédio que é o prédio mais importante da cidade. E a gente contra todas as pessoas que falavam contra, a gente comprou o prédio, né? Por valor, acho que 2.400.000, começamos, não tinha dinheiro. A primeira parcela, que eu acho que foi de 50 mil reais, quem arrumou foi a Câmara dos Vereadores, que a Prefeitura não tinha. Foi Fernando Pio, era presidente, arrumou lá, devolveu, e a gente pagou. Eu falei, Léo, você não tem nem para dar a entrada? Como você vai fazer? Rapaz, a gente corta o que tiver que cortar, mas vamos comprar. Né? E a gente quitou, a gente fez todo o pagamento, o prédio hoje é da Prefeitura. Esse dinheiro do pagamento do prédio foi consignado na Justiça do Trabalho para pagar as dívidas trabalhistas, foram 2.400.000, e que a gente conseguiu ali criar uma estrutura que hoje é uma grande estrutura. Né? A gente foi muito importante na Covid e é muito importante para a gente. Agora, por exemplo, a gente tem um recurso na Prefeitura de 3 milhões de reais, que foi uma mobilização popular da cidade de Porciúncula, articulada pela Secretaria de Saúde na época, para conseguir uma emenda do Glauber Braga de 3 milhões de reais para construir um centro cirúrgico. E vai ser construído lá um centro cirúrgico. Com tudo isso, possibilita a gente fazer com que o hospital cresça cada vez mais, melhore, se reorganize. Né? Isso, para mim, foi a melhor ação que a gente fez, sem dúvida. Começar a fazer porciunculense de novo, né, gente? Com o nosso centro cirúrgico, aqui no projeto original, né, seria o centro cirúrgico e o espaço para 10 UTIs. Não iria fazer UTI, seria só o espaço físico, para futuramente poder fazer os UTIs depois, que vai possibilitar voltar a fazer cirurgias, partos e tudo mais aqui.